Olá a todos, mais uma vez, bem-vindos aqui ao meu quarto, mais um quarto de sabedoria, e vamos conversar um pouquinho sobre a independência do Brasil, né? Comemorou-se ontem, dia 7 de setembro, 201 anos, né, que o Brasil se tornou independente politicamente com relação a Portugal. Tá? Vamos entender um pouquinho esse tema, haja vista o Brasil tem uma memória relativamente curta com relação aos seus eventos históricos e não custa nada a gente passear um pouquinho por esse momento. Né? Como eu havia conversado em alguns momentos com vários alunos meus, né, alguns colegas, a importância do feriado ela tem um caráter bem singular para nós aqui no Brasil, porque, né, finalmente nós conseguimos nos tornar soberanos politicamente, tá? Na questão econômica ainda não, haja vista nos dias de hoje não há ninguém independente na questão econômica, né? Um país depende do outro em situações que diz respeito à economia, tá? Mas vamos tentar entender um pouquinho o contexto na época, né, que gerou a independência do Brasil. Vamos começar lá na Europa, quando o Napoleão Bonaparte, né, então imperador francês, ele começa a conquistar vários territórios e ele vai invadir a Espanha, vai tirar o rei espanhol do trono e vai colocar o irmão dele, né, o José Bonaparte, se não me falha a memória, no poder, e o próximo alvo, nesse caso, seria Portugal, tá? Porque quando Napoleão ele impõe o bloqueio continental, né, não permitindo que nações controladas ou aliadas à França recebessem navios ingleses, Portugal vai se colocar contra, porque Portugal tem uma relação desde o século XIV, né, tinha uma relação desde o século XIV, uma relação comercial e automaticamente de dependência daquilo que a Inglaterra fornecia. Então a Inglaterra vai oferecer uma ajuda, digamos assim, e vai escoltar a esquadra portuguesa com a corte, né, com a família real, e os funcionários da corte eles vão chegar aqui no Brasil em 1808, né, vão estacionar primeiro em Salvador, logo depois a família real vem para o Rio de Janeiro, e aí ela se instala, né, então vem para cá Dona Maria I, rainha de Portugal, que não estava exercendo poder, haja vista, ela era considerada inapta para o poder, né? Tanto é que o apelido dela era Dona Maria I a Louca, né? Porque ela estava com problemas aí de ordem mental, né? Não se sabe ao certo qual o problema que era. A princípio, algumas hipóteses dizem que poderia ser esquizofrenia, mas até aí não tem o que comprovar. Veio o filho, Dom João VI, que estava fazendo as vezes de príncipe regente, né, por conta da mãe, que não podia exercer o poder, mas ainda era rainha. Veio Dona Carlota Joaquina, esposa de Dom João VI, né, Dona Carlota Joaquina, irmã do rei da Espanha, que acabou perdendo o trono, e veio Dom Pedro, né, no caso Dom Pedro IV, que é o filho mais velho de Dom João VI e Dona Carlota Joaquina. Então eles vão ficar aqui pelo Brasil durante um momento, e Dom João vai tentar, então, controlar Portugal e controlar a sua colônia a partir do Rio de Janeiro. Ele vai realizar algumas mudanças significativas na cidade do Rio de Janeiro, e o filho, Dom Pedro, ele vai crescer para ser o herdeiro de uma monarquia absolutista, porque Dom João assim o era enquanto príncipe regente, né? Ele também exercia as funções de monarca absolutista, e ele não era, como algumas pessoas dizem, uma pessoa incapaz de governar, muito pelo contrário, ele tinha boas ideias. De repente só faltava para ele, digamos assim, um pouco mais de compreensão de quem ele governava e o apoio de quem ele governava, né? A razão pela qual a gente acaba, alguns comentaristas por aí acabam dizendo que Dom João ele não era um bom estrategista. Ele era, assim, de certa forma, tanto é que ele facilita a vida do Brasil quando coloca, né, quando acaba com o chamado Pacto Colonial, abrindo os portos para as nações amigas, nesse caso, nação amiga, a Inglaterra. Né, e também vai, de certa forma, mais para frente com dois tratados, né, Tratado de Comércio e Navegação, principalmente esse, que vai garantir que os produtos ingleses viessem para cá, para o Brasil, com uma taxa de tributo menor do que o tributo cobrado pelos produtos portugueses. Tá? Então, Dom João vai continuar tomando conta tanto de Portugal como do Brasil aqui, diretamente do Rio de Janeiro, até que em 1820, se não me falha a memória, vai acontecer a Revolução Liberal do Porto. Tá? Então, as cortes portuguesas, né, o que seria uma espécie de parlamento, eles vão se juntar, vão exigir o retorno do rei, né, porque em 1815
Só voltando um pouquinho para a gente entender. Tá? Em 1815, Napoleão ele deixa de ser imperador, e o Congresso de Viena, que era a reunião de algumas monarquias absolutistas e a Inglaterra, resolvem o seguinte, né, que todos os seus reis poderiam voltar aos seus países. Como Dom João não quis voltar, em 1815 mesmo, ele eleva o Brasil à condição de Reino Unido, a Portugal e Algarves. Né? Então, Dom João VI, ele passa a ser o príncipe regente do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, tá? Dona Maria I vai falecer anos depois, então Dom João vai ser coroado rei de Portugal, então ele é rei do Reino Unido, de Portugal, Brasil e Algarves. Então, em 1820, vai acontecer a Revolução Liberal do Porto, onde eu já citei, né, as cortes portuguesas vão exigir o retorno de Dom João, e Dom João vai ter que se submeter a uma Constituição. Caso contrário, ele perderia o direito ao trono. Então, Dom João, preocupado, obviamente, com a sua situação, ele retorna a Portugal, deixando o filho dele, Dom Pedro, como o príncipe regente. Vale lembrar, como eu citei antes, né, que Dom Pedro estava se preparando para ser um monarca absolutista, tá? Independente do que estivesse acontecendo com relação a Portugal, com as cortes portuguesas e tudo mais, Dom Pedro ele imaginaria também que ele teria os mesmos poderes que o pai, razão pela qual ele começa a controlar o Brasil como realmente um monarca, como um regente, né, como alguém que realmente estava mandando. Só que tinha um problema, né? Portugal estava extremamente arrasada por conta tanto da presença francesa quanto do controle inglês durante um certo período, e Portugal estava, como a gente costuma dizer, mal das pernas na questão econômica, e precisava do Brasil novamente como colônia. Então, as cortes portuguesas começam a impor várias leis para transformar o Brasil novamente numa colônia. As províncias que antes respondiam ao príncipe regente, agora só deveriam responder às cortes portuguesas. As tropas do exército português que estariam aqui no território, que antes respondiam ao príncipe regente, agora tem que responder para as cortes portuguesas. Isso, de certa forma, foi tirando o poder de Dom Pedro, e o pai, Dom João, não reagia, né, não tomava nenhuma outra atitude, e haja vista ele também estaria correndo um risco de perder o poder lá, de perder o trono. Então, Dom Pedro, né, ele começa a ter uma elite que sempre esteve próxima ali às questões políticas. Essa elite começa, então, a apoiar Dom Pedro numa espécie de levante contra Portugal, né? Nesse caso, uma elite já brasileira, uma elite portuguesa ainda existia aqui, e essa elite portuguesa achava perfeitamente normal o Brasil voltar a ser uma colônia. Só que a elite brasileira não, a elite brasileira começa, então, a incentivar, né, a fomentar em Dom Pedro a ideia de ruptura. Né? Tanto é que em dados momentos, né, inclusive por uma sociedade aqui no Brasil, né, se não me engano, a maçonaria no Brasil vai dar o título a Dom Pedro de defensor perpétuo do Brasil, né? Inclusive está no texto da Constituição Brasileira de 1824, né, a primeira Constituição que nós tivemos. Então, vem uma ordem para que Dom Pedro retornasse para Portugal, né, ele vai desobedecer essa ordem, e aí vai ser conhecido como o famoso Dia do Fico, né? Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. E aí, a partir desse momento, né, o Dom Pedro começa a dar ordens de que, a partir de agora, tudo que fosse acontecer no Brasil, que viesse das cortes portuguesas, deveriam ter o aval do próprio príncipe regente. Obviamente que ele não ia obedecer nenhuma ordem vinda das cortes portuguesas. Então, quando chega o mês de setembro, né, Dom Pedro está fazendo uma viagem, deixa a esposa, Dona Maria Leopoldina da Áustria, como princesa regente, recebe uma carta, né, Dom Pedro recebe uma carta perto ali do Rio Ipiranga, na cidade de São Paulo, e aí, a partir dessa carta estava dando apoio total a qualquer decisão que o príncipe regente tomasse. Inclusive, essa carta foi redigida pela própria princesa regente com a ajuda de José Bonifácio de Andrada e Silva, né, um grande político da época, inclusive ministro de Dom Pedro. Né? Depois de um tempo eles vão ter uma briga, mas até então eles estavam bem a princípio. Né? Então, Dom Pedro, mais do que irritado com as decisões
das cortes portuguesas em tirar poder de Dom Pedro, ele vai, né, então, proclamar a independência do Brasil naquele ato que ficou conhecido, inclusive, em um filme de época, né, o filme da década de 1980, se não me falha a memória, onde tem Dom Pedro, né, sendo ali eternizado pelo grande ator Tarcísio Meira. Ele faz o papel de Dom Pedro. É um filme interessante para quem quer assistir, obviamente, né, com toda a licença poética que um filme tem, inclusive é retratado a partir do quadro de Pedro Américo, o momento em que ele dá o grito, né, de independência ou morte. Vale ressaltar que aquele quadro ele é um quadro histórico, então muita coisa nele ali é ficção, como, por exemplo, o fato de todos estarem com uniformes militares e de que havia já os dragões da independência. Os dragões da independência não existiam ainda, então não tinha razão deles estarem no quadro. Mas como quadro histórico serve aí, pelo menos, para entender o momento que foi a independência do Brasil. Então, a partir desse momento, começa o Brasil a tentar criar uma espécie de unidade nacional, nesse caso de centralização de poder nas mãos do agora imperador Dom Pedro I. Né? Ele será proclamado imperador, vai ser aclamado, depois coroado imperador. Então, começa um processo de unificação do território. E a gente vai ter alguns grupos políticos que vão, de certa forma, discutir se ainda havia a ideia de que algumas províncias poderiam ser mais autônomas, tá? Então, a gente vai ter, nesse caso, a ideia... A gente fala a palavra liberal, só que, nesse caso, liberal e conservador são temas diferentes para a época, tá? Mas, então, vamos entender assim, né? Estados Unidos reconhece a independência do Brasil, porque, querendo ou não, havia nos Estados Unidos uma política de influência que os Estados Unidos queria fazer no restante da América, né? Haja vista, início do século XIX, as colônias espanholas também começam a ter as suas independências, e o Brasil vai seguir isso aí como colônia portuguesa também, conseguindo a sua independência. Mais para frente, a Inglaterra vai reconhecer a independência, pedindo apenas que os acordos feitos na época que o Brasil ainda era parte do Reino Unido, né? No caso, os convênios que auxiliavam economicamente a Inglaterra se mantivessem, e Portugal vai reconhecer a independência, tendo como intermediária a Inglaterra, porém Portugal exige uma indenização. É mais ou menos assim, né? Como eu falo para os meus alunos. E ótimo que tem aluno meu também assistindo, né? O pai fala assim: beleza, filho, você quer ser independente, quer tomar conta do seu país? Então tá aqui a fatura do quanto eu gastei. Por favor, me pague, né? Porque eu gastei dinheiro aí e não estou tendo mais retorno. Obviamente o Brasil não tinha dinheiro, né? Porque dizem que Dom Pedro, quando ele funda, Dom João VI, quando ele funda o Banco do Brasil, grande parte do ouro brasileiro estava guardada no cofre do Banco do Brasil. Quando ele sai do Brasil e vai embora para Portugal, ele abre o cofre, pega todo o ouro e leva embora. Então o Brasil estava sem grana, vamos dizer assim. E aí o Brasil se vê obrigado a fazer empréstimos, obviamente com a Inglaterra, para poder pagar a dívida com Portugal. Então percebam que economicamente essa independência ela não existiu, tá? Não havia ideia de independência econômica, tá? Havia ideia de independência política, tá? O Brasil torna-se um país soberano, o Brasil tem uma Constituição essa que vai ser outorgada, ou seja, vai ser autorizada pelo imperador Dom Pedro I. E vamos entender o que aconteceu nesse momento, né? Nós temos a Assembleia Constituinte, que vai ser formada, um rapaz, né, se eu não me engano, irmão de José Bonifácio de Andrade e Silva, o Antônio Carlos de Andrade e Silva, ele será responsável pela confecção do texto da Constituição, só que esse primeiro texto, tirava poder de Dom Pedro. Então, Dom Pedro não aceita esse texto, ele dissolve a Constituinte, né, a Assembleia Constituinte, convoca uma nova, obviamente com pessoas de sua confiança, e ele permite que seja feita uma Constituição onde respeitam-se a existência de 3 poderes, né, executivo, legislativo e judiciário, mas também há a ideia de um 4º poder, chamado de poder moderador. Esse poder moderador ele era exclusivo do imperador, nesse caso Dom Pedro I, tá? Dom Pedro I do Brasil, né? Que ele era Dom Pedro IV em Portugal, tem um detalhe só a título de curiosidade, e esse poder moderador dava ao imperador o direito de intervir nos outros 3 poderes, principalmente no poder legislativo, né, porque o executivo também era exercido por ele mesmo, né, pelo próprio imperador. Então, o poder legislativo ele é o responsável por criar as leis
que fazem um país funcionar. No nosso caso, hoje no Brasil, quem faz isso é o Congresso Nacional, né, através dos seus deputados federais e dos seus senadores. Então, de lá saem as leis que vão fazer o Brasil funcionar. Inclusive, né, faz pouco tempo, aí, em 1988, nós tivemos a nossa última Constituição, que ela foi promulgada porque houve, no ano anterior, um trabalho de uma Assembleia Constituinte que cria o texto constitucional. Tá? Para quem não entende direito, ou para quem ainda não se interessou, uma Constituição, ela nada mais é do que o manual de regras de como um país funciona. Tá? Então, ela é a lei maior e tem que ser tratada assim. Tá? No caso das províncias, estava tendo uma briga porque algumas províncias queriam mais autonomia. O que seria essa autonomia? Poder tomar decisões sem necessariamente depender da permissão ou não do imperador Dom Pedro I, tá? Enquanto outras províncias, né, outros grupos políticos achavam que estava tudo bem, tendo o poder centralizado na mão do imperador. Infelizmente, né, para a gente não alongar muito a conversa, afinal de contas, grande parte do que eu estou falando já faz parte dos livros, inclusive em outras pesquisas, o governo de Dom Pedro não será um dos melhores governos que o Brasil vai ter. Tá? Dom Pedro, infelizmente, lembra, ele foi criado para ser um monarca absolutista. A partir do momento que ele percebeu que ele precisaria da elite, né, dos deputados que estavam lá, do pessoal que estava lá, a coisa começou a ficar complicada. E um detalhe interessante para lembrar da nossa primeira Constituição tem a ver justamente com a questão das eleições. Né? Hoje nós temos no Brasil o famoso sufrágio universal, né? Todos os brasileiros podem votar, tá? Até os analfabetos podem votar, né? Ainda que seja isso um paradoxo, né? Do analfabeto poder votar, mas ele pode, é um direito dele, porque ele agora também é reconhecido como alguém que faz parte do território, coisa que não acontecia antigamente, né? O analfabeto ele não tinha direito a votar. A nossa primeira Constituição, ela vai ser alterada na questão do voto, e eu vou falar a alteração, tá? Foi assim, para que a pessoa pudesse votar para deputado e receber votos para deputado, ela precisaria ter uma renda anual de 400 mil réis, né, o que seria um milionário da nossa época. Né? E para votar para senador, né, que era um cargo vitalício, o de deputado era 4 anos, né, para que o cara pudesse receber votos e votar para senador, ele precisaria ter uma renda anual de 800 mil réis. Pelo menos essas são as informações que eu tenho de alguns estudos que eu fiz, que seria, no caso, o nosso bilionário. Pode haver uma divergência ou outra com relação a valores, mas a princípio era isso. Milionários e bilionários votavam, tá? Enquanto o restante da população, infelizmente, não votava. E vale lembrar que o Brasil, a pirâmide social era o seguinte: senhores de engenho no topo, logo depois os plantadores de café, e na parte de baixo da pirâmide, a base, seriam todos os outros brasileiros, né? Inclusive os brancos pobres, os mestiços, os indígenas e os pretos escravizados. Então, esse pessoal não tinha nenhuma participação política. De certa forma, o Brasil, no seu processo de independência, infelizmente, nós temos que pensar no seguinte, tá? Todo esse processo, ele não teve a participação do povo. Infelizmente, não há participação do povo no processo de independência. Vai haver uma guerra de independência em 1823 na região da Bahia, tá? Justamente onde grupos ligados a Portugal eram contra, né, a ideia do Brasil independente e vão lutar contra as tropas de Dom Pedro. Né? Haverá vitória das tropas de Dom Pedro, né? Ou seja, vai continuar esse processo, vai surgir uma pessoa importante nessa guerra, que é a Dona Maria Quitéria, que ela vai vestir uniformes, né? Ela era uma dona de casa e ela se interessou em querer proteger o Brasil, defender o Brasil. Ela veste uniformes masculinos, porque não tinha mulher no exército, e ela vai combater. Né? Terminada a guerra, né? Terminado o combate, ela volta para casa dela e vai cuidar da vida dela como uma boa dona de casa da época, tá? Vamos entender assim. Não que hoje não haja boas donas de casa, tá? Para ficar bem mais claro. Tá bom? O Brasil, ele tem durante o período do primeiro reinado, né, que vai de 1822 até 1831, então são 9 anos, o Brasil vai ter esse problema dessa guerra de independência, onde forças portuguesas, ainda no Brasil, tentam impedir que o Brasil continue independente, e nós vamos ter o problema da província cisplatina, que era um território que durante o Brasil colônia, na chegada de Dom João VI, era um território que pertencia a Portugal,
que hoje nós conhecemos como Uruguai, tá? Lá por volta de 1825, 1826, vai acontecer um levante na região, né, na banda oriental, para conseguir a independência, a banda ocidental pertencendo à Argentina, a banda oriental pertencendo ao Brasil, né, nesse caso, depois do Brasil independente. A Inglaterra vai entrar como mediadora do conflito e convence os governos brasileiro e argentino a deixar que surgisse esse novo país, né? Então vai nascer a República Oriental do Uruguai em 1828. Obviamente a Inglaterra tinha interesses econômicos com relação a isso, porque querendo ou não era mais um país para fazer negócio, né? E a Inglaterra ela foi muito boa nesse processo, né? O que nós temos hoje de influência, sei lá, de Estados Unidos, por exemplo, nesse período do século XIX até finalzinho do século XIX, era a Inglaterra, que era o país mais influente, tanto na questão política como na questão econômica. E vale lembrar que o Brasil ele também teve a sua importância, tá? Principalmente no segundo reinado, tá bom? A gente vai conversar sobre isso numa outra aula. Mas o que a gente pode entender agora nesse sentido, né? Que o governo de Dom Pedro estava começando a dar sinais de desgaste, porque Dom Pedro ele tentava ser o mais autoritário possível, porém havia uma resistência dos grupos que eles próprios colocaram Dom Pedro no poder, né, que apoiaram Dom Pedro. E tamanho foram essas decisões, né? Tem que lembrar também de um evento que deixou Dom Pedro muito mais preocupado, que foi justamente quando o pai, Dom João VI, morre, e Dom Pedro ele é o príncipe herdeiro do trono português, tá? Mas a Constituição brasileira não permitia que houvesse qualquer ligação com qualquer outro país nesse sentido. Então, Dom Pedro ele vai renunciar ao trono em favor da filha, Dona Maria da Glória, que havia nascido aqui no Brasil, né? Ela era do Rio de Janeiro, mas acabou indo para Portugal e se casando com Dom Miguel, né? Que era o irmão de Dom Pedro, né? Ou seja, tio de Dona Maria da Glória, né? Só que Dom Miguel vai dar um golpe na Dona Maria da Glória e vai tomar o trono para si. Então, Dom Pedro ele vai juntar dinheiro aqui no Brasil para financiar grupos para lutarem contra Dom Miguel lá em Portugal. E o pessoal aqui no Brasil não gostou muito disso, né? Porque, querendo ou não, o pessoal falou, peraí, ele é imperador do Brasil, por que ele está preocupado com Portugal, né? Porque ele era português, a gente tem que pensar assim, tá? Não vamos assim também falar, nossa, Dom Pedro foi horrível. Não, ele era português, tá? Ele foi levado à independência por um processo, justamente, a gente fala de birra, entre muitas aspas, mas tem que entender que ele havia nascido para ser um monarca absolutista. A intenção era que ele fosse um monarca absolutista. Talvez para ele a ideia de ter que depender de decisões de parlamentares não cabia muito no pensamento dele. Ele, por mais, talvez ele quisesse um conselho de Estado, formado por alguns nobres que falariam apenas sim para as decisões do imperador. Então, todo esse desgaste vai fazer com que Dom Pedro abdique do trono brasileiro, tá, em 1831, indo embora, né, voltando para Portugal, deixando aqui no Brasil o filho Dom Pedro II, né, também nascido no Rio de Janeiro. Tá? E aí encerra-se o que nós chamamos de primeiro reinado, e aí a gente vai partir para o chamado período regencial, né, que será de 1831 até 1840, né, que é o período em que Dom Pedro ainda não é maior para poder, né, assumir o trono brasileiro, mas as regências vão tomar conta do país. E esse assunto a gente pode conversar depois numa outra aula, digamos assim, tá? Para que a gente possa entender um pouquinho mais a respeito do que aconteceu no Brasil nesse período. No mais, eu agradeço aos meus alunos aí da Luminova pela atenção ao vídeo, agradeço aos demais também pelo tempo precioso que usaram para escutar esse professor conversando. Se tiver qualquer assunto que você queira também conversar, queira algum assunto que também ache interessante que a gente converse, coloque no seu comentário. E mais uma vez, né, inscreva-se, deixe seu like e compartilhe o vídeo, tá? E vamos aí para uma próxima. Desejo a todos aí tudo de bom. Até mais. Com licença.